Bom dia, família. Tudo bem com vocês? Eu estou me recompondo aqui. Eu não sei o que acontece. Toda vez que eu venho aqui tem uma parada diferente. É um negócio que parece que derrete o meu coração. O coração fica na garganta. Enquanto a gente estava adorando e louvando, eu lembrei de um post-it que eu coloquei no meu caderno de anotações enquanto eu estudo a palavra. Lembrei que eu escrevi nesse post-it assim: honrar a presença, buscar a unção, é pregar a palavra. Enquanto eu estava sentindo assim, essa atmosfera cheia da presença de Deus, eu olhei para minha esposa e falei: aquela mulher é diferente. E a gente falou que Deus levante mais mulheres assim. E quando lembrei desse post-it, o Espírito Santo falou comigo: Ele honra a presença, Ele guarda a unção, Ele prega a palavra. Porque não é só buscar a presença, não. É sobre você honrar a presença. Não é sobre você orar, não é sobre você interceder, não é sobre você vir na igreja. É sobre honrar a presença do Espírito Santo. É sobre você ter essa sensibilidade de entender que Ele veio, que a sua presença está aqui, é falar: vamos ficar um pouco mais. Vamos honrar a presença dEle, está aqui, então abaixe as luzes, fica com Ele. Sabe, enquanto a gente estava adorando, eu estava sendo ministrado pela presença do Espírito Santo, e eu lembrei que o motivo pelo qual eu me entreguei a Jesus, eu aceitei viver pelo ministério, eu larguei o meu povo, a minha nação, os meus pais, não foi pregar, foi para estar na presença de Deus. Não foi para pregar, não foi para eu, de alguma forma, subir um púlpito, ter um microfone, mas foi para eu estar um pouco mais perto dEle. Me lembro nesses dias, sabe, isso me edificou tanto esse momento, me lembrar disso, porque nesses dias eu estava conversando com a minha esposa, quão fácil é se acostumar com as coisas de Deus, quão fácil é você viajar, pregar o evangelho, fechar a agenda, subir no púlpito, pregar a palavra que você sabe, que você preparou, é você voltar para casa e tornar isso como uma profissão. Mas isso, sabe, esse momento, enquanto eu estava aqui com vocês louvando, me lembrou o motivo pelo qual eu aceitei, eu me entreguei ao meu chamado, eu me entreguei ao ministério. E o motivo é estar na presença de Deus. É saber que aceitando o chamado eu estarei mais perto dEle, mais próximo dEle. É uma palavra que eu literalmente sentia o Espírito Santo soprar no meu coração enquanto eu estava aqui sentado, era essa: eu lhe dei os improváveis, eu entreguei para vocês os improváveis, e vocês estão cuidando tão bem deles. Pessoas que a sociedade desvia olhar, e vocês cuidam deles com tanto zelo, com tanto amor, com tanto carinho. Oh Senhor, eu oro no nome de Jesus, que essa igreja seja uma igreja, seja uma casa que honra a Tua presença,
que protege a unção é que pregue a palavra. Que pregue a palavra. Que pregue a palavra. Que não apenas busque a unção, não apenas uma igreja que busca a unção, mas que se preocupa em mantê-la, em protegê-la, em cuidar da unção, cuidar da presença de Deus, cuidar do coração de Deus. Sabe, meus irmãos, enquanto eu estava louvando e adorando, eu sentia muito forte no meu coração essas palavras que Provérbios no capítulo 27 fala assim: quem cuida da figueira comerá de seus frutos, quem protege os interesses do seu Senhor será recompensado. A mesma palavra está escrita também lá em Filipenses capítulo 2, no versículo 21, quando o apóstolo Paulo ele escreve a respeito do Demas, que era um dos discípulos dele, que amou esse século e abandonou o apóstolo Paulo. Ele fala assim: muitos eles se preocupam apenas com os próprios interesses, mas poucos se interessam com os interesses de Deus. Eu acredito que Deus está levantando uma geração que vem na igreja para se preocupar com o coração de Deus, não vem na igreja apenas para que Deus, responde à preocupação do coração dele, não apenas, uma vida onde você vem na igreja para que você vive uma vida livre, sem preocupações, mas que você venha na igreja entendendo isso, que Deus está procurando uma geração que se preocupa com os interesses do coração de Deus, que se preocupa com a figueira, que come dos frutos da presença de Deus. Porque é um coração que se preocupa com aquilo que Deus está desejando, com aquilo que Deus está, com aquilo que Deus está pedindo, com aquilo que o coração de Deus está interessado. Às vezes a gente não tem ideia do Deus que nós servimos, do Deus que nós oramos. Às vezes a gente tem uma visão muito limitada do Deus que a gente adora, ora, se entrega, o Deus que a gente também oferta. Enquanto a pastora estava falando, eu lembrei que aquela mulher que buscava uma moeda no bolso, na bolsa dele era minha mãe. Eu tinha 7 anos e eu via isso ao lado dela. Quando ela não conseguia achar essa moeda, eu lembro que ela ficava desesperada, não por aquilo que as pessoas podiam achar dela. Eu lembro que ela passou isso para mim. Toda vez a gente ia na igreja, eu falava: mãe, me dá as moedinhas aí para eu entregar. Essa é uma pessoa que se preocupa com os interesses de Deus, com o que o coração de Deus está interessado, com o que o coração de Deus está preocupado, interessado. Meu irmão, eu quero começar a compartilhar com você o que Deus tem colocado no meu coração, mas eu quero mesmo que você foque nisso, que o Deus que nós servimos é o Rei da Glória. Tem muitas pessoas que vivem uma glória aqui nesse mundo. Tem glórias que o mundo pode oferecer, tem glórias que a fama, o dinheiro, até mesmo a relevância, o trabalho, uma posição social pode oferecer. Existem glórias no mundo, existem, uma posição de glória que o mundo oferece para nós, mas nós precisamos entender que o nosso Deus não é apenas aquele que nos dá a oportunidade de viver em uma posição de glória, mas Ele é o próprio Rei da Glória. Eu ficava imaginando isso. Ele continua sentado no trono da glória. Enquanto eu estava pensando isso, eu estava lembrando daquelas crianças lá em Israel sendo esquartejadas, sendo mortas lá, sendo decapitadas. Eu pensava: isso é loucura pensar que o nosso Deus, apesar
apesar disso, continua sentado no trono da glória. Mas meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa, eu quero que hoje a gente entenda que apesar daquilo que a gente vive no mundo, apesar daquilo que o mundo pode nos oferecer, mesmo se parece ser bom, nós precisamos desejar o Rei da Glória mais do que a glória. Nós precisamos desejar Ele, porque enquanto a glória que o mundo oferece são as coisas que conseguem nos entregar através do dinheiro, da fama, através da relevância, a glória que Deus nos oferece é Ele mesmo. É Ele mesmo. É com isso que eu queria compartilhar uma palavra com vocês que Deus tem colocado no meu coração. Nós vivemos em uma geração que, na verdade, desde o princípio a gente pode ver que o homem está exclusivamente interessado em saber aquilo que Deus quer para ele. Está exclusivamente interessado em saber, em conhecer, sabe, aquilo que Deus quer para ele, o seu ministério, o seu chamado, o que Deus quer para mim, o que Deus quer me dar, aonde Deus quer me levar, mas está pouco interessado com aquilo que Deus deseja para ele mesmo. Um homem que está interessado com aquilo que exclusivamente com aquilo que Deus pode lhe dar, pode lhe entregar, mas está pouco interessado com aquilo que o coração de Deus está desejando. A gente pode ver isso desde o princípio, desde o início de todas as coisas. O homem, sabe, o ser humano, ele tinha tudo, porque tinha Deus ao seu lado. Ele tinha tudo, ele tinha um Deus que andava no meio deles e andava com eles. Mesmo assim, eles não se preocuparam em manter essa relação. Mesmo assim, mesmo eles tendo tudo, eles acharam que não tinham o suficiente. É por isso que buscaram algo a mais daquilo que eles viviam. Mas, meus irmãos, a minha pergunta é: o que existe a mais do que ter o próprio Deus? O que existe mais do que ter o próprio Deus que anda conosco, que caminha conosco? O que existe? Será que existe algo mais glorioso do que isso? Algo de mais, sabe, valioso do que isso? Será que existe mesmo? Mas é isso que o homem, sabe, nos mostra. Porque é um coração que busca, se preocupa somente aquilo que, torna para a glória dele. E o homem caiu, porque estava exclusivamente interessado nisso, sem perceber que tudo de bom, ou melhor que, sabe, ele podia desejar, já estava andando com ele, já estava caminhando com ele. E às vezes a gente não percebe isso, a gente às vezes, sabe, não dar valor a isso. A gente não dá, meu irmão, a falta desse interesse, de alguma forma criou um homem, sabe, que quer estar aonde Deus quer que ele esteja. Sabe, a falta desse interesse criou, sabe, criou um homem que se preocupa, que quer estar aonde Deus quer que ele esteja, sabe, por uma questão de status, por uma questão de obediência, por uma questão talvez também ministerial, de chamado, sabe. A gente recebe muitas perguntas: qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado?
Qual é o meu chamado? Como se o chamado resolvesse, sabe, alguma coisa na nossa vida. Como se o chamado resolvesse o problema de um coração distante de Deus, é frio ao ponto de não se interessar com aquilo que o coração de Deus deseja. Como se o chamado fosse, sabe, uma chave mágica que resolve alguma coisa na nossa vida, que somente um encontro com Deus pode gerar dentro de nós. Então muitas vezes a gente que descobrir o nosso chamado está interessado em descobrir o nosso chamado simplesmente porque achamos que alcançar esse chamado, viver esse chamado vai transformar a nossa vida. Mas deixa eu te falar, o chamado, se não encontra pessoas que foram encontradas por Deus, só vai acabar com você. Só vai ser pesado por você. Enquanto nós vivemos em uma geração que está preocupados, sabe, em saber, em conhecer qual é o chamado para seguir Jesus, Deus, Ele quer falar para essa geração: eu quero que vocês conheçam mais do que o chamado, aquele que vos chama, aquele que chama vocês. Porque se é só pelo chamado que você começa a seguir Jesus, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: você parará. Mas se você segue Jesus porque encontrou Jesus, então você chegará até o fim. Mas essa falta de interesse, e a consequência dessa falta de interesse, sabe, gerou uma pergunta no coração de Deus. Gerou uma pergunta que passou por gerações, gerou uma pergunta que passou por profetas, sacerdotes, levitas, gerou uma pergunta que passou por gerações e gerações, passou pelo fogo, passou pelo mar, passou pela montanha, passou pelo Egito, passou pelas colinas, passou pelo vale da sombra da morte. E a pergunta é: aonde você está? A falta desse interesse da parte do homem gerou essa pergunta no coração de Deus. Sabe, esse homem que não estava entendendo que tudo de bom que ele tinha era Deus andando com ele, era ter esse relacionamento com Deus, era poder, sabe, ver Deus na sua vida, ao seu lado. É quando o homem desejou outra coisa, Deus perguntou: aonde você está? Agora você imagina, meu irmão, você que está aqui na frente, você que está no último lugar, imagina Deus com um olhar de compaixão e de amor, perguntar para você: aonde você está? Aonde você está? Essa pergunta passou por gerações, profetas, sacerdotes, reis. Com essa pergunta, sabe, através de batalhas, milagres, correção, profecias, Deus de alguma forma estava em um trabalho de reconstrução. Ele estava costurando a história da humanidade. Porque essa pergunta que foi feita lá em Gênesis, no princípio de todas as coisas, foi uma pergunta constante que Deus fazia para o seu povo. Que enquanto servia a Deus com os lábios, o coração deles estava distante. Enquanto eles ofereciam sacrifícios e holocaustos, o coração deles, o coração dos sacerdotes, dos levitas, dos servos, estava distante dele. Então Deus falava: aonde você está? Para falar assim: sim, tudo bem, você está aqui fisicamente de domingo no culto, mas aonde você está? Aonde está o seu coração? Aonde está a sua mente? Aonde está a sua atenção? Era a mesma coisa que Deus perguntava, com palavras diferentes, com, sabe, avisos diferentes ao seu povo, que mesmo se ele entregava sacrifícios, mesmo se ele louvava, cantava e dava ofertas para o Senhor continuava perguntando: aonde você está?
Aonde você está? Porque você está fazendo tudo isso, mas você não está andando mais comigo. Você não está caminhando mais comigo. Aonde você está? Aonde você está? Saiba que a melhor oferta que você pode oferecer para Deus é você mesmo. É você andando com Ele. É você ao lado dEle. Aonde você está revela o coração de um Deus que constantemente, meu irmão, constantemente nos quer completamente para Ele. Aonde você está revela o coração de um pai que quer constantemente o seu filho de volta. O seu filho de volta. Mas essa pergunta, sabe, também revela uma realidade espiritual. E a realidade espiritual é o homem longe de Deus, é Deus em busca do homem. Deus estava à caça de amigos. Meus irmãos, desde o princípio nós vemos que ninguém estava interessado em buscar o Senhor, mas a única pessoa que estava preocupada em buscar alguém era Deus. Deus estava em busca do homem constantemente. Deus queria de volta a atenção do seu povo. Deus queria de volta uma adoração sincera. Deus queria de volta o coração do seu povo, o coração do povo que Ele chamou. Deus queria de volta o coração dos seus filhos, enquanto seus filhos se prostituíam, enquanto seus filhos não queriam mais e não tinham mais interesse. Aonde você está? Deus estava, sabe, procurando. Deus estava atrás. Deus estava em busca. Deus estava caçando homens e mulheres que queressem, sabe, voltar para Ele. Um desejo desesperado. Essa pergunta revela, meu irmão, também o desejo egoísta e egocêntrico do homem. Porque quero ser alguém que depende de mim, um homem autossuficiente. Aonde você está? Por que você não está dependendo mais de mim? Por que você não depende mais da minha mão estendida sobre ti? Aonde você está? Aonde você está? É como consequência, sabe, a falta disso, essa independência, esse egocentrismo do homem, esse egoísmo do homem tem como consequência os atos mais impuros e idólatras que a Bíblia relata, escreve acerca deles ao longo da história. Nós podemos ver como a consequência desse homem longe de Deus. Qual é a consequência de um homem longe de Deus? Qual é a consequência de um homem extremamente egocêntrico, extremamente egoísta, querendo ser independente, sem viver dependendo de Deus? A consequência disso é relatada ao longo da história da Bíblia inteira, da humanidade. São os atos mais impuros, idólatras, as perversões mais loucas que vocês podem imaginar e pensar, sabe, apesar disso, Deus continuava atrás do seu povo. Deus continuava buscando alguém que voltasse para Ele, que voltasse a dar a Ele o interesse que Ele, sabe, a atenção que Ele merecia, perguntando: aonde você está? Aonde você está? Sabe, eu quero que vocês entendam que quanto mais os pecados se multiplicavam no meio do povo, até no nosso meio, quanto mais os pecados se multiplicavam, mais fraco era o som, é mais difícil se tornava ouvir essa pergunta:
aonde você está. Quanto mais o povo se envolvia nos pecados, quanto mais o povo se entregava a outros deuses, quanto mais o povo se afastava de Deus, se tornando insensível e autônomos, mais fraco, mais difícil era ouvir a voz desse Deus que perguntava: aonde você está? Aonde você... Até o ponto que a palavra fala, olha, acho que em Isaías a palavra fala assim: quando eu vim, por que não encontrei ninguém? Quando eu vim, por que não encontrei ninguém? É quando eu chamei, por que ninguém me respondeu? Por quê? Quando eu perguntei: aonde você está? Por que ninguém respondeu? Porque eles estavam tão afogados, eles estavam mergulhando em uma vida completamente longe de Deus. Eles se tornaram tão insensíveis com a presença de Deus, que quando Deus perguntou: aonde vocês estão? Que quando Deus veio no meio do povo, fala assim: por que vocês não estavam lá? Quando eu perguntei, por que vocês não responderam? As impurezas, os ídolos, os pecados tornaram eles insensíveis, assim como os deuses que eles estavam adorando. Deus, enquanto Ele estava à procura de homens e mulheres dispostos a caminhar com Ele e ouvi-lo novamente, ninguém mais ouvia a Deus. Ninguém mais ouvia e conhecia os desejos de Deus. Deus estava à procura de pessoas sensíveis à sua presença. Deus está em busca, meus irmãos, de pessoas sensíveis, que são sensíveis na sua presença, de pessoas que percebem a presença de Deus, que honram a presença de Deus, que cuidam da presença de Deus. É por isso que Deus, Ele não está chamando, pessoas com mãos habilidosas. Deus está chamando uma geração com ouvido obediente, com ouvido obediente, com ouvido sensível àquele que está te chamando, um ouvido sensível para ouvir o que Ele está falando, o que Ele deseja comunicar para a igreja aos nossos dias. Porque, meus irmãos, se a gente, se existe um tempo onde a gente precisa ouvir a voz de Deus para entender aonde a igreja tem que ir, é o tempo de hoje. É o tempo de hoje. Então Deus, Ele está procurando homens e mulheres com ouvido sensível, que voltam a ouvir a voz de Deus, que quando ouvissem o sopro da brisa, do entardecer, como a Bíblia fala lá em Gênesis, sem hesitação e sem medo, eles se entregam, eles se ajoelham, eles ficam com Ele, porque sabem que tudo de melhor que Deus podia oferecer, já ofereceu Ele mesmo. Ele é o melhor que Ele podia te oferecer. Deus é o melhor que Ele podia te oferecer. E Deus está em busca dessas pessoas. Deus está em busca de amigos. Meu irmão, eu quero que vocês entendam uma coisa, que a gente está falando de um contexto que a intimidade com Deus naqueles dias era incomum. A intimidade com Deus, um povo que buscava Deus, um povo que buscava a presença de Deus, era incomum. Tanto é que em 1 Samuel, no versículo 2, a gente vai ver que a Bíblia fala que naqueles dias a palavra e as visões eram raras.
eram raras. O povo não via mais Deus, e o povo não via mais Deus. Então era incomum ter intimidade com Deus. É por isso que quando se levantava alguém que se preocupava com os interesses de Deus, Deus pegava para ele. É por isso que quando de repente aparece, sabe, um Enoque da vida, que anda com Deus de novo, que de alguma forma ele reconstrói algo que foi derrubado e destruído lá no princípio. Deus vê aquilo como algo de revolucionário e fala assim: eu não quero mais perder, eu quero ele para mim. E eu quero ele para mim. É por isso que quando de repente surgiam profetas como Samuel, sabe, Deus falava: o meu favor está sobre ele, porque era 1 em 1 milhão. Eram pessoas incomuns. Sabe, meus irmãos, isso está acontecendo na nossa geração. Isso está acontecendo hoje, que é incomum você ser um discípulo de Cristo na sua faculdade. É incomum você levantar a sua voz e defender os seus direitos pela fé que você acredita. É incomum você orar para que as coisas aconteçam e não depender do Deus desse mundo, que o dinheiro. É incomum você, antes de fazer qualquer coisa, ouvir a voz de Deus e esperar uma direção dele. É incomum. Mas quando Deus encontra um coração assim, Ele te pega para Ele mesmo, meu irmão. É que o gigante dessa geração, sabe qual é? É que a gente deseja o que a mão de Deus pode liberar sobre nós, mais do que o coração de Deus. É quando a mão de Deus não se abre, a gente procura essas coisas que está desejando em qualquer outra coisa. Mas quando você é capturado pelo coração de Deus, você nunca mais sai dele. Nunca mais. Nunca mais. Jeremias, no capítulo 2, no versículo 8, vai dizer essas palavras. Vai dizer: os sacerdotes não perguntam: aonde está o Senhor? Você está comigo? Os sacerdotes não perguntam: aonde está o Senhor? Aonde você está? Onde está a tua presença? Os profetas não me deram atenção e foram atrás de ídolos inúteis. Enquanto Deus estava constantemente em busca de homens e mulheres que voltassem a andar com Ele, aqui está falando que aqueles que foram chamados para buscar a minha presença, para me ouvir, para, sabe, cuidar da minha presença, nem eles mais estão se perguntando: aonde está o Senhor? Nem ele mais estão ouvindo a Deus. Sabe, sacerdotes, a gente está falando de pessoas que iam para o templo, como você, como eu, que sentavam, que ofereciam sacrifícios, que se ajoelhavam, que, sabe, entregavam incenso para Deus. Mas essas pessoas, sabe, preocupadas, sabe, com zelo em oferecer isso para Deus, em praticar essas coisas, não se preocupavam mais em perguntar: tá, a gente está fazendo tudo isso, mas aonde está o Senhor? Aonde está o Senhor? O desejo de Deus é que você tenha, meu irmão, o desejo de Deus não é apenas que você serve Ele, porque se tem algo aonde Deus é glorificado, é muito mais do que no seu serviço. É quando você tem prazer nele. Deus é glorificado quando você tem prazer nele.
Não apenas quando você vem e serve, porque a gente aprendeu a fazer todas as coisas boas, todas as coisas direitinhos. A gente aprendeu, sabe, as práticas espirituais, as disciplinas espirituais. Mas a gente pratica disciplinas espirituais sem ter prazer nele. A gente vem na igreja sem ter prazer nele. A gente canta sem ter prazer nele. A gente adora sem ter prazer naquele que nós estamos adorando. A gente se ajoelha sem ter prazer nele. A gente oferta sem ter prazer nele. Então Deus fala: de nada adianta, eu não quero as suas ofertas, não quero o seu louvor, não quero a sua presença aqui. Eu não quero que você se fale crente, que você se diga crente, se a sua fé não te leva a ter prazer em mim. Deus está em busca de pessoas que, sabe, pensam assim: Deus andando comigo no jardim é suficiente. Esse é o meu prazer. Eu não preciso buscar em outras árvores o meu prazer. Mas Deus que anda ao meu lado é o meu prazer. Eu que ando com Ele, essa troca de intimidade, de comunhão, esse é o meu prazer. O meu prazer não é pregar, meu irmão. Meu irmão, presta atenção, você que está aqui neste lugar, o meu prazer não é pregar, o meu prazer não é ver milagres acontecendo, longe de mim acontecer isso, se acontece isso, eu preciso parar, porque o meu prazer é fazer isso, sabendo que Ele tem prazer em me ver perto dEle. O meu prazer é isso, o desejo de Deus é isso. Esse desejo é expressado claramente na Bíblia, quando ao longo da história, essa pergunta, sabe, essa pergunta que a gente está falando, que Deus pergunta onde você está, esse desejo de Deus é expressado claramente na Bíblia, quando essa pergunta se transforma em um convite. Não é mais aonde você está. Deus, Ele chegou a um ponto da história onde o desespero dele foi tão grande, que com essas palavras em Isaías, ele fala assim: alguém tem sede? Alguém tem sede? Venha e beba. Venha e beba. Mesmo que não tenha dinheiro, venha e beba. Alguém tem sede? Venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro, beba, é tudo de graça, é tudo de graça, é tudo de graça. Por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Por quê? Por que gastar dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar com aquilo que não satisfaz? Ouça-me, vocês comerão. Se você achava que talvez o dinheiro ou a falta de podia ser um problema para você ter comunhão comigo, então, cara, não me importa, vem. Se você achava isso porque vive em um mundo que literalmente faz a nossa cabeça, pensando que para a gente se encher, comer das coisas que o mundo nos oferece, precisamos comprá-la, pagá-la. Deus fala: cara, estou cansado de vem. Eu te quero. Vem, porque eu quero que você entenda que você não comerá pelo esforço da sua mão. Vem, você comerá pela sensibilidade do seu ouvido. Ouça-me, vocês comerão. Ouça-me, vocês comerão.
Sabe, meu irmão, quanto mais crescemos em intimidade, eu acredito que Deus está literalmente fazendo subir o nível de intimidade nessa igreja. O nível de intimidade nessa igreja. Deus não está apenas, sabe, ajuntando, sabe, pessoas que gostam dessa igreja. Não, Deus está literalmente enviando, preparando, formando e falando hoje a pessoas íntimas com Deus. Íntimas, para que se posicionam e falem, sabe, não é incomum ser íntimo de Deus. Não é incomum ser íntimo de Deus. Quanto mais crescemos em intimidade, mais sensíveis nós nos tornamos à voz de Deus. O nível de intimidade de Adão e Eva era tão alto, era tão grande, meu irmão, presta atenção, que eles não percebiam a presença de Deus pela voz de Deus. A Bíblia fala que eles percebiam a presença de Deus pelos passos. Pelos passos. O nível de intimidade que eles viviam. Pelos passos. Deus não precisava falar para eles perceberem que Deus chegou. Era só Ele andar. Eles percebiam a presença de Deus. Mas, sabe, meu irmão, mais afundados estamos na nossa vida, mais insensíveis nos tornamos. E o sopro da brisa, sabe, o sopro da brisa, o barulho dos passos de Deus não são mais suficientes para a gente entender que Deus está no meio do povo. Sabe por quê, meu irmão? Deixa eu te falar uma coisa. Quanto aqui gostam de um mover de Deus? E aí eu vou fazer você ficar triste. Quantos gostam de milagres? Todo mundo, eu também. Quando eu vejo um surdo que volta a ouvir, um cego que volta a ver, a enxergar, meu Deus. Mas, meus irmãos, Deus precisou de sinais e maravilhas. Sabe por quê? Porque o coração do povo era tão duro, que a única forma para perceber que Deus estava no meio do povo era através de milagres e maravilhas. Então, se a gente precisa de milagres e maravilhas para acreditar no Deus que está nos chamando, é porque o nível do seu coração chegou a uma dureza que Deus precisa quebrar isso. E os passos de Deus não são mais suficientes. É aquela brisa que quando vem sopra de uma forma tão doce, você não sente mais ela. E aí Deus precisa levantar homens e mulheres que quando percebem que o clima está, sabe, ficando, sabe, diferente, porque Deus vem, fala assim: opa, vamos cuidar disso. Vamos segurar isso aqui, porque é incomum. É incomum. Abra comigo. Vou chegando no final. Segundo Crônicas. Segunda Crônicas, no capítulo 29. A Bíblia fala que nesse tempo, um rei, na verdade um moço, de 25 anos, chamado Ezequias, foi ungido rei. E a Bíblia fala, olha isso, a Bíblia fala assim, a partir do versículo 3, fala assim: logo no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, Ezequias reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Mandou chamar os sacerdotes e os levitas para se encontrarem com ele na praça do lado do templo. Ouçam-me, levitas, disse ele, purifiquem-se e purifiquem o templo do Senhor. É bom a gente parar um minutinho aqui, para a gente entender que existe uma grande diferença entre você se purificar
é você purificar o templo. Ele aqui está mandando fazer duas coisas. Fala, purificam-se, purificam o templo. O que está acontecendo na nossa geração é que nós estamos mais preocupados em purificar o templo, em deixar o templo bom, em deixar o templo acolhente, em deixar o templo, moderno, que purificar o nosso próprio templo. Isso que está acontecendo na nossa geração, isso que acontece nos nossos dias. Então aqui Ezequias está falando, purificam-se, purificam o templo do Senhor, o Deus de seus antepassados, removam do santuário todos os objetos impuros. Aí ela continua, nossos antepassados, olha, foram infiéis, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus. Olha isso, continua, é aqui que eu quero que você preste atenção. Abandonaram o lugar da sua habitação, deram as costas para ele. Olha, também fecharam as portas da sala de entrada do templo. Olha, apagaram as lâmpadas. Meu irmão, aqui Ezequias, ele chamou sacerdotes e levitas, enquanto eles estavam dentro do templo. Eles estavam dentro do templo, oferecendo sacrifícios, oferecendo incenso, oferecendo louvor para Deus, fazendo tudo isso, oferecendo essas práticas a Deus com zelo, com devoção. Mas Ezequias, ele percebeu que mesmo estando no templo, eles abandonaram o lugar da habitação do Senhor. Mesmo eles frequentando, mesmo eles estando dentro do templo, mesmo eles estando dentro da igreja, eles abandonaram a presença de Deus. É por isso que a palavra fala que as lâmpadas ficaram apagadas. Porque o que mantém o fogo aceso em nós é você habitar na presença de Deus. É você ter esse lugar, é você cuidar desse lugar de comunhão, aonde eles não estavam mais cuidando. Por quê? Porque estavam cuidando do templo, mas não estavam mais se preocupando com a presença de Deus. Eu quero que você levante, por favor. Eles estavam se preocupando em estar lá, em viver lá, em frequentar o templo, em frequentar a igreja, mas eles abandonaram o lugar da habitação, o lugar da presença de Deus. Eles abandonaram este lugar e as lâmpadas foram apagadas. Sabe, quando as lâmpadas se apagaram, sabe o que aconteceu, meu irmão? Sabe o que aconteceu? Eu sinto que tem muitas pessoas aqui que estão falando faz muito tempo, eu não estou ouvindo mais a Deus. Eu não estou ouvindo mais Deus me falar. Eu não estou mais sentindo Deus. Eu nunca tive uma experiência com Deus, com a voz de Deus. Sabe o que aconteceu? É para essas pessoas que hoje eu estou falando. É para essas pessoas talvez que você tem compromisso aqui na igreja, que talvez você vem, que talvez você todo domingo vem aqui, compromisso de qualquer tipo, a partir do mais simples, a partir do mais complexo. Mas mesmo assim, mesmo tendo um compromisso com o local de culto, você não tem um compromisso com a presença de Deus. É por isso que você sente esse fogo diminuir cada vez mais dentro de você. Quando as lâmpadas apagaram, sabe o que aconteceu? A Bíblia relata 400 anos de silêncio.
400 anos de silêncio, onde o povo não via mais a Deus, aonde o povo só foi para a ladeira baixa, aonde não tinha mais o que fazer. O povo de Deus se tornou como qualquer outro povo, porque o que diferenciava o povo de Deus, sabe o que era? Era ouvir a voz de Deus. O que diferencia a igreja de Cristo entre as outras religiões, sabe o que é? É ouvir a voz de Deus. Então 400 anos de silêncios tornaram o povo de Deus como qualquer outro povo, sem direção, sem rumo, sem caminho para seguir. Deus não estava mais falando. Mas é esse o ponto. Será que Deus não estava mais falando? Ou essa pergunta, onde você está, se tornou tão fraca porque o povo estava insensível? Não é porque Deus não estava mais falando, meu irmão, em 400 anos de silêncio, mas era porque o povo não queria mais ouvi-lo. Porque Deus deseja constantemente falar ao nosso coração. Só que muitas vezes nós não estamos interessados, preocupados em ouvi-lo, em, cultivar essa presença. 400 anos de silêncio, meu irmão, as coisas precisavam mudar. As coisas precisavam mudar, porque senão o povo de Israel, não ia mais existir. O povo de Israel ia morrer. Porque o que determinava a vida do povo de Israel, e o que determina ainda a vida do povo de Israel, é a voz de Deus, é a direção de Deus. Então as coisas nesses 400 anos de silêncios precisavam mudar. Na verdade, mais do que 400 anos de silêncios, eu chamaria esses 400 anos de insensibilidade. De insensibilidade. Nesses 400 anos, alguns estúdios relatam que o povo de Israel foi um dos povos mais idólatras da terra, aonde novas práticas, seitas surgiram no meio do povo de Israel. Então as coisas precisavam mudar. As lâmpadas precisavam voltar a queimar no meio do povo. As lâmpadas precisavam voltar a queimar no meio do povo. Alguma coisa tinha que acontecer. Alguém que voltasse a ouvir a Deus. Alguém que, recuperasse esse lugar. Alguém que se interessasse em andar com Deus precisava surgir. É assim aconteceu quando, através de um coração nazireu, Deus encontra a voz e o ouvido de João Batista, que ele escolheu se entregar a Deus, escolheu se esvaziar. As lâmpadas precisavam voltar a queimar. E a Bíblia fala de João Batista que ele era como uma lâmpada que queimava e brilhava. Ele era como uma lâmpada que brilhava e que queimava. Meu irmão, quando João Batista chegou, as coisas mudaram. Sabe por quê? Porque não era mais só Deus em busca do homem, mas agora existia alguém que estava à caça do cordeiro, que estava à caça de Deus, que se perguntava: aonde está o cordeiro? Não era mais Deus que perguntava: aonde você está? Agora era um homem que se perguntava: Deus, aonde você está? Deus, aonde você está? Aonde está a presença? Aonde está o Messias esperado? Aonde está o Verbo encarnado? Aonde está? Aonde está? É por isso que Jesus fala de João Batista como os maiores dos profetas, porque ele quebra uma indiferença. 400 anos de silêncios, aonde, como a Bíblia fala, os sacerdotes não se perguntavam mais aonde está o Senhor, e os profetas, eles não tinham mais visões. João Batista
Ele vem, Ele restaura a casa caída. Ao perguntar, ao se interessar, aonde está? Aonde está? Aonde está? Aonde está Deus? Aonde está Deus no nosso meio? Aonde está o Messias no nosso meio? Esperados, que é a solução pela humanidade, que tira o pecado do mundo. Agora não era só Deus em busca do homem, preocupado em buscar e achar homens que se preocupassem com Ele, com a sua causa. Agora uma nova geração estava surgindo, uma geração de João Batista, que se preocupa com o desejo de Deus. É essa geração que Deus está levantando nessa igreja. Uma geração de João Batista que continua com o mesmo fogo, com a mesma paixão, que se pergunta: Deus, aonde você está? Aonde você está? Nós não queremos apenas estar no templo, nós queremos cuidar do lugar da habitação. Sabe, em uma época de monotonia espiritual, indiferença, na qual de alguma forma não tinha nenhuma violência espiritual, João Batista surgiu. Ele fez do deserto a sua casa. Jesus fala, desde os dias de João Batista, o reino dos céus é tomado à força, porque alguém de novo voltou a se preocupar, a se perguntar: ei, sacudindo o céu, batendo na porta da sala do trono, alguém de novo perguntou para os céus: aonde está Deus? Aonde está o Cordeiro no nosso meio? Aonde está Ele passeando no nosso meio? Aonde está? Aonde está? Amós, no capítulo 9, no versículo 11, a Bíblia fala essas palavras: naquele dia restaurarei a tenda caída de Davi. O que significa? Naquele dia é hoje. Naquele dia restaurarei a tenda caída de Davi. Sabe o que está falando? Está falando: restaurarei a paixão pela minha presença, o zelo pela minha casa. Restaurarei a paixão pela minha presença. Restaurarei a paixão que tomou o coração de Davi quando ele falou: um dia nos seus átrios, um dia na sua presença vale muito mais de 1000 em outro lugar. Um dia na tua presença, um só dia na tua presença. Deus está restaurando na nossa geração a tenda caída de Davi, soprando um zelo, uma paixão pela presença de Deus, que não espera perguntar aonde você está, mas que fala: Deus, eu estou aonde você queria que eu fosse. Sabe, não precisa, uma geração que não precisa mais ouvir essa pergunta de Deus: aonde você está? Miqueias no capítulo 4, no versículo 1, a Bíblia fala que nos últimos dias o monte da casa do Senhor será mais alto de todos, será elevado acima das colinas, e povos de todo o mundo irão até lá. Olha isso, presta atenção. Nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será mais alto de todos. Aqui está falando da presença de Deus, está falando do lugar de encontro, de comunhão. Ele está falando: esse monte será elevado acima das colinas, e povos de todo o mundo irão até lá. Ele está falando, nesses últimos dias,
quando uma geração se levanta, preocupada com a minha presença, com zelo pela minha presença, aonde a tenda de Davi será reconstruída, a minha presença, o zelo pela minha presença será mais alto de qualquer outro zelo. O zelo, a paixão pela minha presença será maior do que a paixão de vir na igreja, será maior do que a paixão de ser crente, de ter disciplinas espirituais, de ser, evangélico. Não. O zelo pela minha presença cobrirá todas essas coisas. Deixa eu te falar aqui, fala. Naquele dia todos os outros povos virão e chegarão. Sabe o que significa? Que enquanto nós estamos nos preocupando em atrair os povos lá fora, com alguma coisa que a gente conseguiu construir com as nossas mãos, a estratégia para ganhar o mundo continua a ser a presença de Deus no meio do povo. No meio do povo. No meio do povo. A estratégia melhor continua sendo a presença de Deus no meio do povo, aonde as lâmpadas ficam acesas, onde o lugar da habitação não é abandonado. Deus está te perguntando aonde você está. Aonde? Aonde você está? Aonde? Sabe, será que essa pergunta hoje você responde? Deus, eu estou aqui. Deus, eu não quero mais viver. Eu não quero mais viver apenas, praticando coisas boas. Não, Deus, eu quero responder. Eu preciso que essa lâmpada volte a queimar por Ti. Eu preciso disso. Eu preciso te encontrar, voltar a andar contigo. Eu preciso, Deus. Eu preciso ouvir essa pergunta: aonde você está? Eu quero responder a esse convite. Venha e beba. 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 Não importa se está sem dinheiro, não importa se está sem condições. Venha, porque eu vou colocar esse fogo que brilha em você hoje. Venha e beba, venha. Venha e beba. Deus está desesperado, meu irmão, em te ter hoje, em te ter. Hoje Ele pergunta para você aonde você está. Vem perto de mim, venha e beba. Surya Mamachinka, é neste lugar que a nossa vida será transformada, que as feridas serão curadas, que os abusos serão curados. Abusos de um mundo que com violência nos domina, nos quer. Em Êxodo, no capítulo 27, a palavra fala que quando Deus fala para Arão e os seus filhos, Ele fala assim: tragam o óleo para a tenda de encontro, para a tenda do encontro, para que as lâmpadas ficam acesas perpetuamente. Olha isso, Ele está falando: você precisa trazer as lâmpadas na tenda do encontro, para que as lâmpadas ficam acesas. Então, em outras palavras, Deus está falando para você: você quer queimar, então você precisa ficar no lugar de encontro, no lugar de habitação, aonde eu sou. O Deus que fala é que você ouve. Surya Mama Xingererá. Deus está chamando uma geração que volta ao primeiro cântico,
Há um cântico de amor, de alegria. Tem muitas pessoas aqui que estão vivendo com as lâmpadas apagadas. E as lâmpadas significa coração, com o coração apagado, com o coração triste, com o coração frustrado, porque abandonaram o lugar de encontro. Mas Deus hoje está restaurando o primeiro cântico, o cântico do amor, o cântico da paixão, o cântico da alegria, o cântico de alguém que busca Deus, é que pergunta: Deus, aonde você está? O cântico que fala que os seus lábios me cubram de beijos. O seu amor é melhor do que o vinho. O seu perfume é suave. O seu nome é para mim como perfume derramado. Nenhuma mulher poderá deixar de amá-lo. Leva-me com você. Vamos depressa. Seja o meu rei. Eleva-me para o seu quarto. Eleva-me para o seu quarto. Eu sinto que tem pessoas que precisam voltar para o quarto do encontro, para o quarto da intimidade, para o quarto da paixão, do zelo, do amor. Porque sabe, meu irmão, é nesse quarto que você escutará Deus falando com você com essas palavras: como você é bela, minha querida. Como você é linda. É como seus olhos brilham de amor por mim. É nesse quarto de encontro, é nesse lugar de habitação que você escutará Deus falando com seu coração: como você é bela, minha querida. Como você é linda, como seus olhos brilham de amor. Deus está restaurando o brilho nos olhos de muitos aqui, que apagou. Então você que também está ainda no seu lugar, precisa deste lugar, eu te peço, sai do seu lugar, vem aqui na frente, se entrega e começa literalmente a falar: Deus, eu quero me entregar. Eu quero vir neste lugar de encontro. Eu quero, Senhor, eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor, eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Sabe, enquanto nós queremos aquilo que Ele pode nos oferecer, enquanto nós queremos aquilo que Ele pode nos oferecer, hoje Ele está falando para você: o melhor que eu tenho para te oferecer sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Então venha e beba. Você que está sem dinheiro, venha, beba, coma, venha. Mais Espírito Santo de Deus, para que hoje Ele te encontre no lugar aonde Ele te chamou para estar, que é com Ele, para que hoje você encontre e escute essas palavras: como você é bela, como você é lindo, meu querido, minha querida. Como você é lindo, é como seus olhos brilham de amor. 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 Hoje está se levantando aqui uma geração que brilha de amor por Jesus, cujos olhos não brilham para nenhum outro amor, para nenhuma outra coisa, mas somente para Jesus. Oh, meu irmão, se derrame na presença de Deus.
Volta a esse lugar de sensibilidade. Para este lugar onde Deus não precisa mais fazer barulho para você perceber Ele. Para este lugar onde Deus não precisa mais fazer barulho para perceber Ele. Porque você vai começar a perceber Ele com a brisa suave. Que eu vou abrir pra Será que hoje aqui tem alguém que bate na porta da sala do trono, ao invés de esperar Ele bater a porta, esperar alguém que abra? Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Seja cheio do Espírito Santo. Estou só te Agora eu declaro que uma unção de liberdade seja agora derramada sobre ti. Um selo de paixão agora colocado em você. Mais Espírito Santo de Deus. Mais. Estão nascendo novos corações aqui hoje. Minhas lamparinas estão acesas. Oh, Espírito Santo. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você. Deus estava te esperando hoje. Filho, volta pra casa hoje. Volta para o lugar de encontro. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Como nós somos amados. Eu não sei se você tem a noção de que Deus sempre
Eu falo que eu não entendo porquê, mas Deus tem um carinho especial com esse pequeno rebanho. Desde que Ele formou o Ministério Aliança. Mas sempre Deus nos chama para Ele. Irmão, não existe maior amor do que esse. Tem uma frase que a gente brinca, que toda mãe fala, e que eu vou falar hoje para você entender de uma vez por todas. Entenda que você não é todo mundo. E que Deus nos trata de uma forma tão diferente, tão especial. E hoje Ele está chamando de novo a gente, para a gente voltar ao nosso chamado inicial, que é andar na presença dEle. Andar na presença dEle. Que o chamado da nossa igreja, uma perna é orar e a outra perna é adorar. Porque Ele quer simplesmente que a gente ande na presença dEle. Ande na minha presença, isso é perfeito. E o resto é comigo, filho. Não queira mais nada além disso. Para de ficar olhando para os outros, que o outro faz, que o outro tem. Anda você comigo. Anda no meu secreto. Pai, obrigado, Paizinho, por nos chamar de novo. Obrigado, Paizinho, por ter esse chamado tão lindo para nós e nos fazer sentir tão especiais para Ti, ó Pai. Sendo nós tão pequenos, falhos. Oh Deus, tão não merecedores do Teu grande amor e da Tua graça. Mas nós amamos a Tua presença, Senhor. Nós ansiamos pela Tua presença. Senhor, amamos ouvir Tua voz. E a partir de hoje a gente aprendeu, ó Deus, que a gente quer amar, poder ouvir o Teu passo chegando. Desperta o Teu povo e a Tua igreja para aquilo que realmente importa, Senhor. Cala os ruídos e as vozes desse mundo, ó Deus. Cala todas as vozes, Pai, para que não nos confundamos, ó Deus. E possamos realmente nos deleitar em Ti. Nosso gozo, nossa alegria, nosso amado. Tudo que mais queremos. Pai, eu peço que agora o Senhor leve a Tua igreja para as suas casas, mas que a Tua presença, a Tua palavra não sejam esquecidas ao passar por aquela porta, mas possamos a partir de agora andar constrangidos pelo Teu grande amor e pela Tua presença todo o tempo. Possamos ouvir o Teu Espírito nos chamando para o nosso lugar secreto contigo. Possamos ter saudade de estar contigo e não ver a hora, ó Deus, de poder ter aquele tempo só nós dois. Obrigado por aquilo que o Senhor começou a fazer hoje nesse lugar. Que a Tua bênção nos siga. Que o Teu favor e a Tua mão estejam nos protegendo, guardando os nossos pensamentos e sentimentos somente para Ti. Somos a Tua noiva, Senhor. Guarda-nos para Ti.
Protege-nos para que o nosso coração seja só teu e os nossos pensamentos teu todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, queridos.